E um dos motivos da gente ter aceitado a participar da São Paulo Tech Week é porque a Abraps é a Associação Brasileira dos Profissionais para o Desenvolvimento Sustentável. E a São Paulo Tech Week é um evento que acontece em várias cidades ao mesmo tempo, no mundo inteiro. São Paulo está batendo um recorde com 754 eventos que aconteceram de 25 a 29 de novembro. E o nosso evento de cidade, a gente achou que tinha tudo a ver. Por quê? Quando a gente fala de cidades inteligentes, inovação e inclusão, a gente está querendo plantar uma semente nas pessoas de mostrar que a tecnologia é boa, os projetos sociais são bons e a cidade pode ser acessível para todos, desde que a gente encare esse problema de frente e passe a trabalhar pensando nos exemplos que já existem, nas tecnologias inovadoras que a gente nos permitem fazer coisas interessantes, nos projetos sociais maravilhosos hoje que a gente tem e possa replicá-los. São Paulo, Brasil, não são um lugar onde você pode chegar com um produto de prateleira e achar que você vai aplicar em massa. Não, exige customização, exige personalização. E isso que é o bacana. Quando você fala em customização e personalização, você tem que conversar com as pessoas, você tem que se aproximar. E é por meio desse diálogo que a gente vai promover a ação. Então, os nossos eventos de cidades afetivas, nossos eventos de cidades inteligentes, nossos eventos de cidades inclusivas, cidades sustentáveis, a gente procura plantar essa semente, disseminar. Um dos ODS Cidades está incluso e nesses eventos a gente procura trazer temas de todos os outros ODS para trabalhar de forma transparente. Por quê? Há 10 anos, o ano que vem, das metas da ONU para 2030, não tem como a gente ficar mais imaginando o que nós vamos fazer, nós temos que fazer. Então a nossa palavra para o ano que vem é ação. Bom, eu sou professora e pesquisadora, o meu trabalho de investigação é justamente para ajudar as pessoas a terem essa noção relacionada ao conceito de cidadania. Como a cidadania ativa na cidade pode transformar a cidade em espaços mais afetivos, em espaços mais conviviais, que caminhem na direção do bem viver. Esse bem viver, ele está relacionado à questão dos direitos da natureza, que incluem o direito dos rios, o direito das águas, o direito de todos os povos, portanto, o direito de todas as pessoas para serem incluídas no ambiente artificial que são as cidades. Nos Cidades Afetivas, nós realizamos pesquisas, nós atuamos junto com os coletivos e compartilhamos as informações com o objetivo de incentivar novas práticas e boas práticas afetivas para a transformação de territórios. Nós atuamos com coletivos que estão relacionados aos direitos da natureza, coletivos que estão plantando hortas comunitárias, coletivos que ajudam os jovens a desconstruírem essa noção de que o centro é feio, o centro é sujo, o centro é tudo isso, mas ele também precisa de uma vida ativa, das pessoas caminhando, das pessoas conhecendo a história, por exemplo, da cidade de São Paulo, como é o caso do coletivo Expressão Urbana SP. Bem, uma questão central na vida urbana, uma questão central nas cidades é a questão do transporte, é a questão do deslocamento das pessoas. É fundamental que a cidade tenha meios de transporte, meios de deslocamento que possibilitem as pessoas circular com eficiência e segurança. O que não acontece em São Paulo. São Paulo é uma cidade que hoje tem uma rede de metrô de 100 km de extensão, não chega a 100 km, os últimos dados indicam 97 km, mas que começou a ser construído em 1968. O metrô de São Paulo fez aniversário de 51 anos. 51 anos a 100 km de extensão da rede, o metrô cresceu a taxa de 2 km por ano. O que ocorre é que existem muitos estudos feitos por especialistas, universidades, urbanistas, que indicam que São Paulo deveria ter pelo menos 400 km de rede. Isso significa que demoraria 200 anos para atingir essa meta, que é inviável. A cidade deve priorizar fundamentalmente o investimento em transporte público, o investimento em mobilidade, que é o que acontece com as cidades mais inteligentes, é o que acontece com as cidades que conseguiram organizar a vida urbana de uma forma efetiva. Porque a questão da mobilidade urbana, ela é fundamental, ela minimiza os efeitos da extensão horizontal da cidade, né? Essa que é a função de um transporte eficiente. Olha, o Instituto Aqua Brasil ele vem trabalhando numa série de frentes. Tá? Uma delas são sistemas unifamiliares de saneamento,
E a gente pretende levar exatamente isso para as populações com mais vulnerabilidade social. Ao mesmo tempo, tem uma outra frente que é de educação, de conscientização e sensibilização, que são palestras que a gente realiza dentro das escolas municipais, com o objetivo de trazer para esses alunos do ensino fundamental 1 e 2 uma visão mais profunda sobre a questão dos recursos hídricos, como utilizá-los, como preservá-los, os impactos que nós podemos causar diante das atitudes que nós escolhemos no nosso dia a dia. Por outro lado, o Instituto também tem uma outra frente, mas já voltada para municípios de pequeno porte, com até 50 mil habitantes, e que nós estamos fechando agora uma parceria com uma empresa francesa, trazendo tecnologias plug-in para saneamento, ou seja, a gente consegue colocar uma estação de tratamento de esgoto ou de água por um valor muito mais baixo do que uma obra que nós deveríamos construir ou teríamos que construir para isso, e de uma forma muito rápida, muito prática e com uma eficiência já comprovada. A Next hoje tem foco em atender pessoas com mais de 49 anos. A população mais velha no Brasil cresce exponencialmente. Em paralelo a isso, a expectativa de vida também cresce muito. O IBGE trouxe recentemente uma pesquisa dizendo que a expectativa de vida das mulheres agora beira os 80 anos. E uma cidade inclusiva é uma cidade que entende as expectativas e as necessidades desta população. Porque em bem pouco tempo seremos a maioria. A pirâmide etária no Brasil está se transformando. As atividades que eu procuro trazer, principalmente para dentro dos associados, da associação, é trabalhar com palestras, cursos para conscientização dessas pessoas em relação aos temas de educação, em relação às estatísticas, ao que tem acontecido no Brasil e no mundo, e também em relação à educação ambiental. Então, saiu uma pesquisa recentemente que apenas 4% das pessoas acreditam que seja responsabilidade de todos nós contribuirmos para alcançarmos os ODS. Então, isso é muito pouco. Então, temos muito trabalho a fazer ainda. Então, acredito que isso seja uma contribuição para termos cidades cada vez mais inclusivas, sejam os centros ou as periferias, e cada vez mais resilientes, porque precisamos fazer um trabalho de formiguinha, né? Um pouco por dia. Uma rede de resíduos, que é a empresa que propõe a gestão de resíduos e está desenvolvendo uma plataforma de lixeiras inteligentes, inteligência para lixeiras, com sensores de nível que vão monitorando as lixeiras e informando via uma plataforma de gestão na web se elas estão cheias ou quando elas estarão cheias. Esse sistema acaba facilitando principalmente as empresas de coleta e gerando uma economia de 30% a 40% na coleta. Além disso, a gente consegue prevenir o transbordo dessas lixeiras, né? Que o material fique fora das lixeiras ou caia para fora, elas ficam cheias e tem que jogar fora, o que acaba, uma lixeira que transborda acaba virando um ponto de sujeira e todo mundo joga mais em cima. A gestão inteligente da produção de resíduos, que é o impacto mais direto do consumo, da poluição mais diária de todo mundo, e descobrir onde ela é gerada, em que lugar ela fica, se a lixeira aqui é mais vazia, de lá é mais cheia. Tudo isso vai acabar produzindo um conhecimento para as cidades inteligentes de como organizar esse sistema de pós-consumo, né, de gestão da poluição pós-consumo. O Instituto Mais, o Benchmark Brasil, ele trabalha com o intuito de usar a tecnologia e usar a educação, levar a educação para as pessoas, né? Então nós produzimos vídeos, nós produzimos conteúdos que geram esse tipo de conhecimento, que possa levar para as pessoas alguma informação, né, da sustentabilidade, sobre cidades inteligentes, sobre cases de empresas que estão atuando para que as cidades tenham um crescimento e um desenvolvimento melhor. A forma como o Instituto Mais trabalha para uma melhoria do desenvolvimento da cidade, para ela se tornar uma cidade mais inteligente, né, é através da educação, da geração de conteúdo, né, e levar
através de sites, através de eventos, através de outras plataformas, levar esse conteúdo para essas pessoas, esse conhecimento. Eu entendo que o fundamental de uma cidade ser inteligente, é óbvio, com o princípio de que ela seja para todos, é que todas as suas ações sejam com inteligência. E o que é ação com inteligência? É sabendo utilizar da melhor forma os recursos que ela dispõe, sejam os humanos, os tecnológicos, os financeiros, e aí, com os seus limites, ela utilizando da forma mais eficiente, ela vai se tornar mais acessível, mais democrática, mais inclusiva e principalmente mais sustentável. As tecnologias elas podem servir para dar eficiência para a cidade. Isso significa acesso à água, energia de qualidade, melhorar o sistema de mobilidade, aumentar a produção de alimentos locais. No fim das contas, tudo isso gera inclusão social. E uma cidade que ela é boa para todos tem que ser uma cidade democrática, onde o cidadão tem espaço para participar, para colaborar. Isso depende também de novos sistemas de governança. E a governança participativa é uma das chaves para acionar uma cidade tanto inteligente quanto uma cidade mais sustentável. Bom, Cidade para Todos é uma cidade que não deixa ninguém para trás. Então, a partir disso, o tema educação é um tema muito abrangente e perpassa por todos os temas dos ODS, né, por exemplo. As cidades devem ser cidades compactas e não cidades horizontais e extensas, como é o caso de São Paulo. São Paulo tem uma extensa periferia, é uma cidade que se estende por uma área, por uma superfície de 1.000 km², embora o município tenha 1.500 km² de área, a área efetiva urbanizada na cidade de São Paulo é de 1.000 km². Isso representa uma cidade de baixa densidade. Uma cidade de baixa densidade, uma cidade com deficiência de transporte, é uma cidade que não atende às necessidades dos seus moradores. Certamente existem outras questões relacionadas à saúde, educação, habitação, mas a questão do transporte é uma questão nodal. Ela é fundamental para que as cidades forneçam aos seus habitantes uma qualidade de vida melhor. Cidade para Todos, eu entendo como você ter uma cidade onde as pessoas consigam viver em igualdade, né? Você ter acessibilidade para as pessoas com necessidades especiais, você ter uma cidade adaptada para a fauna, para a flora, uma cidade onde todo mundo consiga viver em harmonia, né? E que todo mundo tenha acesso fácil às coisas mediante as suas dificuldades. Então acho que uma cidade para todos é uma cidade que realmente pensa em todos, pensa do ponto de vista ambiental, pensa do ponto de vista social e pensa do ponto de vista econômico. E acho que o pano de fundo disso tudo também está realmente no saneamento. Porque acho que o saneamento ele promove uma inclusão de dignidade, ele promove uma inclusão de saúde, ele promove uma inclusão de acesso, de educação, e eu acho que ele também promove, né, a inclusão do bem-estar social e da boa conservação dos bens ambientais. E a cidade de São Paulo e boa parte das cidades de todo o Brasil, elas não estão preparadas para acolher as pessoas com mais de 50 anos. As dinâmicas que estão estabelecidas, as estruturas de pavimentação, a sinalização, a velocidade com que as coisas acontecem, é uma série de coisas, uma série de parâmetros que precisam ser alterados e pensados para que a gente tenha realmente uma cidade mais inclusiva. Cidade para todas as pessoas, não todos os carros, né? Todos os seres humanos, todos os animais, todos os seres vivos. É uma cidade feliz, confortável, alegre, onde a gente se divirta, onde a gente viva. Eu acredito que uma cidade voltada para práticas pedagógicas, para a educação e para que as pessoas possam se encontrar, como por exemplo nas praças, nos lugares onde elas possam estabelecer novas conexões, isso é uma cidade para todos, uma cidade que acolhe, uma cidade que abraça não só as dificuldades, mas que também caminha na direção de soluções que sejam soluções colaborativas em torno do bem comum.